Olá, aluno, seja bem-vindo! Eu sou o professor Igor Loureiro e eu estou aqui com você para nós iniciarmos uma bateria de 10 questões de negação de proposições da Banca VUNESP. O intuito é fazer uma revisão sobre a matéria para que você chegue preparado na hora da prova e consiga desenvolver as questões com muita facilidade. Portanto, a partir de agora, iniciaremos a nossa análise com a primeira questão. Vem comigo! Raciocínio lógico VUNESP, negação de proposições. A primeira questão diz o seguinte: considere a afirmação: Cláudia é assistente de gestão municipal e Débora é professora. Uma negação lógica para essa afirmação está contida na alternativa. Vamos lá. Primeira questão, o tema já é bem explícito. A banca pede uma negação da afirmação que foi colocada, que começa aqui, ó, Cláudio é assistente de gestão municipal e termina com Débora é professora. Quando nós falamos sobre negação de proposições, é importante perceber a presença do conectivo. Naquele caso, nós temos a presença do conectivo e, que representa uma conjunção. Então, para poder negar aquela conjunção, o processo é bem tranquilo. Você vai negar as duas proposições e trocar esse e pelo ou. Só isso. Para negar a conjunção, eu nego as duas e troco o e pelo ou. Então, o que vai acontecer? No lugar desse e, eu vou colocar o ou. A negação de Cláudia é assistente de gestão municipal vira Cláudio não é assistente de gestão municipal, e a negação de Débora é professora vira Débora não é professora. Logo, o gabarito que a gente tem que procurar já está pronto aí para você. É Cláudio não é assistente de gestão municipal ou Débora não é professora. Na letra A ele coloca Cláudio não é assistente de gestão municipal, até bate a princípio, mas ele coloca mas. Esse mas é a mesma coisa que o e. Então ele continua dizendo e Débora é professora. E o correto seria dizer ou Débora não é professora. Então esquece a sua letra A. A letra B ele coloca Débora não é professora, que é o final correto que nós temos aqui. E novamente ele coloca o mas, que é o e. E, na verdade, quando a gente nega a conjunção, que é o conectivo e, a gente nega as duas e troca esse e pelo ou. Então, já esquece também a letra B. A letra C, ele piora mais ainda o cenário, porque ele quer dizer que a negação de uma conjunção é representada pelo sim, então, por uma condicional. Já vou até dizer que está errado. Na letra D, ele coloca Débora não é professora ou Cláudio não é assistente de gestão municipal. Perceba que no lugar do e, ele colocou o ou, está correto. A proposição que estava no final era Débora não é professora e ele colocou aqui no início Débora não é professora. E a que estava no início, que nós caracterizamos como a forma correta de negação, era Cláudio não é assistente de gestão municipal, e ele colocou no final, Cláudio não é assistente de gestão municipal. Então, o que ele acabou fazendo? Quando a gente caracterizou o conceito de negação, nós chegamos ao seguinte gabarito. Cláudio não é assistente de gestão municipal ou Débora não é professora. O que a gente fez? A gente negou as duas proposições e trocou o e pelo ou. Só que o que a banca fez como gabarito, até para poder dificultar um pouquinho a sua vida como candidato, porque normalmente as brancas aparecem exatamente nessa ordem o gabarito. A banca ela inverteu, colocou Cláudio para o final
e colocou a ideia de Débora para o início. Ela pode fazer essa inversão? Pode, porque quem conecta é o ou. Ela só não poderia fazer essa inversão de ordem se quem estiver conectando for o então, que representa uma ideia de condicional que a sua banca Vunesp gosta de chamar de implicação material. Tudo bem? Agora, se fosse o e, o C somente C, você pode trocar sem problema, porque isso não vai atrapalhar, não vai alterar o resultado lógico. Então a gente já sabe que o nosso gabarito é a letra D. É uma questão simples, mas a banca faz uma inversão para o candidato procurar a ordem que ele caracteriza o conceito, acaba não encontrando a ordem e acha que a questão está errada. Se você tentar encontrar na ordem e não conseguir achar, faça a inversão quando houver a possibilidade, porque provavelmente esse será o seu gabarito. Tranquilo? Beleza. Primeira questão então resolvida. Vamos agora iniciar a análise da questão número 2. A questão número 2, novamente, até porque o propósito dessa aula é esse. Questão número 2 trabalha o conceito de negação, só que a negação agora não é mais em cima do e. A negação agora é em cima do ou. Então vamos trabalhar um pouquinho desse conceito, trabalhando agora a negação da disjunção. Vamos lá. Questão número 2, enunciado diz o seguinte: uma negação lógica para a afirmação João é rico ou Maria é pobre é. Vamos lá. Novamente ele está pedindo aqui uma negação lógica. Uma negação dessa afirmação, que é uma proposição composta, e quem conecta as proposições simples é o conectivo ou. Então temos ali a caracterização de uma negação de uma disjunção. O processo da negação da disjunção é bem semelhante ao da conjunção. Se fosse a conjunção, que é o e, eu negaria as duas e trocaria o e pelo ou. Só que aqui o cenário é a negação do ou, a negação da disjunção. Então eu vou negar as duas proposições e vou trocar o ou pelo e. É só isso, mais nada. Então eu nego as duas e troco o ou pelo e. Então esse ou vai dançar, vai entrar o e no seu lugar. A negação de João é rico é João não é rico. E a negação de Maria é pobre é Maria não é pobre. Prontinho, tá aí o gabarito. É João não é rico e Maria não é pobre. Você consegue perceber isso na letra B de bola. Olha lá, João não é rico e Maria não é pobre. Tranquilinho, questão número 2, questão fácil. Já trabalhamos dois conceitos importantes de negação. A negação tanto da conjunção, como também a negação da disjunção. Só para relembrar, a negação da conjunção, você nega as duas e troca o e pelo ou. E se for da disjunção, você nega as duas e troca o ou pelo e. Beleza? Próxima questão, questão número 3. Vamos à análise do enunciado. Do ponto de vista lógico, uma negação para a afirmação: os galhos da árvore são finos ou a quantidade de folhas não é pequena é. Novamente, a banca pede a negação, é só observar o conectivo. O conectivo nesse caso é o conectivo ou, portanto, estamos diante de uma negação da disjunção novamente. Se a negação da disjunção, esse conceito já está no sangue, nunca mais sai. Para negar o ou, a gente nega as duas proposições e troca o ou pelo e. Então, imediatamente, no lugar desse ou, eu já vou colocar o e. Agora falta só negar as duas. A negação dos galhos da árvore são finos é os galhos da árvore não são finos. E a negação de a quantidade de folhas não é pequena
vira a quantidade de folhas é pequena. Porque negar uma negação é você afirmar, é o que a gente chama de lei da dupla negação. Então, se eu falo que a quantidade de folhas não é pequena, quando eu nego, ela passa a ser pequena. O não, ele dança. Então, tá aí o gabarito já para você na tela. Os galhos da árvore não são finos e a quantidade de folhas é pequena. Letra A. Os galhos da árvore não são finos e a quantidade de folhas é pequena. Então, a letra A é a nossa resposta correta. Tranquilo? Maravilha! Vamos agora para a próxima questão, número 4. Está percebendo que questão de negação, assim como questão de equivalência, a gente resolve bem rápido, né? Isso é bom porque acaba sobrando mais tempo para poder resolver outras questões de outras matérias que porventura você tenha pulado na hora da prova. Questão número 4. Considere falsa a afirmação. Se hoje estudo, então amanhã não trabalho. Nesse caso, é necessariamente verdade que... Cuidado porque esse enunciado ele é um pouquinho perigoso. Primeiro ele fala que algo que ele vai falar adiante é algo falso. E depois ele pergunta uma verdade. Então temos um conceito de oposição, porque isso aqui é uma falsidade, ele quer uma verdade, logo nós temos um conceito de negação nessa questão número 4. Negação da sentença que ele coloca entre aspas, e o que ele coloca entre aspas, o conectivo é o se então. Pode anotar aí essa primeira dica importante. A banca Vunesp, assim como qualquer outra banca de concurso público, tende a trabalhar mais as negações da condicional, que é o famoso se então, que a tua banca gosta de chamar de implicação material. Então pode ter certeza que em prova de concurso público, se houver negação, você vai ter uma questãozinha de se então para poder negar. E o macete do se então é super tranquilo. Para você negar uma condicional, a gente usa esse macete aqui, ó, que é o renega. E aí você vai se perguntar, professor, o que é o renega? O renega você repete a primeira e você nega a segunda. É só isso. O macete é renega. Você repete a primeira e nega a segunda. Se você olhar para cá, ó, para a sua proposição que você tem que negar, essa daqui é a primeira proposição, essa daqui é a sua segunda proposição. Como é que funciona o renega? Repete a primeira. Então essa primeira vai ficar intacta. Você vai negar a segunda. A negação de amanhã não trabalho passa a ser amanhã trabalho. Só que se você parou para prestar atenção no macete, repete a primeira e nega a segunda. E eu até envolvi esse e porque ele é fundamental. Porque na negação da condicional vai sair o se então e vai entrar o e, que é o macete do renega. Então a gente repete a primeira e no lugar do se então e vai negar a segunda. E tá pronto, teu gabarito é esse, ó. Hoje estudo e amanhã trabalho. Hoje estudo e amanhã trabalho. Tá aí o que você queria, resposta letra E. Então, para lembrar da negação da condicional, é só lembrar do renega. Repete a primeira e nega a segunda. Tranquilo? Maravilha! Ponto pra gente. Bora agora para a próxima questão, questão número 5. Se pudesse ser só isso na hora da prova, seria maravilha, né? Mas tem outros assuntos, mas dá para perceber que a lógica em si, ela não é difícil. Ela é cheia de regra. Se lembrar da regra, vai se dar bem. Agora, se esquecer qualquer detalhe é fundamental. É muito melhor, convenhamos, lógica
do que matemática em si, né? Matemática costuma ser uma dificuldade aí para a maioria, mas a lógica, se lembrar das regrinhas, vai brincar na hora da prova. Então vamos embora. Questão número 5. O enunciado diz: uma negação lógica para a afirmação. Aí ele coloca: se Patrícia não é engenheira, então Maurício é empresário. Está contida na alternativa. Vamos lá. Novamente ele pergunta uma negação lógica. Negação lógica daquilo que ele coloca entre aspas, que representa uma condicional, porque temos aqui novamente o conectivo se então. Então a gente já sabe o que a gente tem que fazer para poder resolver essa questão. É só aplicar o macete do renega. E você já sabe como é que funciona o renega. Você repete a primeira e nega a segunda. Lembrando que essa daqui, ó, é a sua primeira e essa daqui é a sua segunda. Vamos lá. Você vai repetir a primeira fica intacta. Você vai negar a segunda. A negação de Maurício é empresário vira Maurício não é empresário. E agora é só o finalzinho, ó, porque vai sair o sim então e vai entrar quem no lugar? O E. Tá aí o gabarito, rapidinho, né? Maravilha. O gabarito é: Patrícia não é engenheira e Maurício não é empresário. Letra C. Patrícia não é engenheira e Maurício não é empresário. No estalo o gabarito vem, é isso que importa. A gente vai para cima da banca sempre, tentando facilitar a tua vida na hora da prova. Isso vai acontecer. Show de bola! Próxima questão, número 6. Vamos lá. Questão número 6, enunciado diz: uma afirmação que corresponda à negação lógica da afirmação. Aí ele coloca: se a demanda aumenta, então os preços tendem a subir. Novamente nós temos um caso aí de negação da condicional, justamente porque ele está colocando aí o se então para gente. Então ele pede a negação lógica do se então. Já sabemos que para negar a condicional, o macete é o famoso renega. Beleza. O que é o renega? Você repete a primeira e nega a segunda. Vamos lá. Essa aqui é a sua primeira. Essa aqui é a sua segunda. Vamos começar então a aplicar o conceito? Repete a primeira, então a primeira vai ficar intacta. Tem que começar com a demanda aumenta. Vai negar a segunda. A negação de os preços tendem a subir é os preços não tendem a subir. E aí o que vai acontecer? Vai sair o se então e vai entrar quem no lugar? O E. E aí ficaria assim, ó. A demanda aumenta e os preços não tendem a subir. Esse é o nosso gabarito. Letra A, ele coloca uma condicional. Já vou descartar. Na letra B, ele coloca o ou como alternativa correta. Já vou descartar. Na letra C, ele coloca o se então. Já vou descartar. Na letra D, ele coloca o ou. Já vou descartar. Perceba que a única, então até mesmo só olhando o conectivo eu já poderia responder essa questão. A letra E é a única que ele tira o se então e coloca o E
que é o macete do renega. Aí você tem que repetir a primeira é a demanda aumenta, só que ele colocou lá no final, mas ele repetiu a primeira, negou a segunda, os preços não tendem a subir, só que ele colocou aqui na frente. Então o que a Vunesp fez? Já que o conectivo que está conectando é o conectivo E, eu vou brincar com a vida do meu candidato para poder induzir ao erro. Se ele procurar na ordem, ele não vai achar e vai falar que está errado, mas na verdade eu fiz uma inversão da ordem e ela pode inverter, justamente porque quem conecta essas proposições é o E. Só não poderia inverter, e eu estou batendo nessa tecla direto para você não se confundir na hora da prova. Eu posso inverter se for o E, se for o OU, se for o ou C e somente C. Se for tentar inverter na condicional, vai dançar, porque na condicional, se você inverte antecedente e consequente, o resultado lógico muda completamente, beleza? Não pode esquecer. Como aqui era o E conectando, pode inverter à vontade, o nosso gabarito é a letra E. Tranquilo? Maravilha, né? Vamos fazer um rápido intervalo, uma pequena pausa. Daqui a pouquinho a gente está de volta com as outras 4 questões que são um pouco mais trabalhosas para poder desenvolver melhor essa análise sobre negação de proposições, para você chegar super confiante e fazer uma excelente prova. Tudo bem? Fique ligado, daqui a pouco eu estou de volta.